Lucas capítulo 7, terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Versículo 36. E rogou-lhe quem? Um dos fariseus, para que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Rogar é diferente de pedir. Toda vez que você vê rogar, rogou-lhe, ele está insistindo, ele está suplicando, é quase implorando. Então, esse fariseu queria muito que Jesus estivesse na casa dele. E eis que uma mulher na cidade, que era o quê? Pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Alabastro é tipo um mármore, e dentro tinha um perfume caro. Perfume, hoje em dia tem perfume que é caro, naquela época era mais caro ainda. E estando por detrás aos seus pés, o que essa mulher fez? Chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da cabeça, e beijava seus pés e ungia com unguento. Para você entender, alguns dias atrás desse episódio, Jesus havia dito assim: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Provavelmente essa mulher estava quando Jesus falou: vinde a mim. Porque não foi do nada que ela tomou uma atitude tão séria de ir a Jesus e fazer tudo isso que a gente leu. Ela voltou para casa e começou a pensar: quem é esse Jesus que me chama? Mesmo sendo eu uma mulher pecadora. Todos da cidade conheciam o pecado dessa mulher. Provavelmente era uma prostituta ou uma mulher adúltera. Ela não escondia os seus pecados, todos sabiam dos pecados dela. Só que quando ela ouviu Jesus falar, ela disse: eu quero essa vida que Ele tem para mim. É isso que eu quero, deixar a vida velha para ter uma vida nova. Então quando ela encontra Jesus, a entrega dela é traduzida no que ela faz. Ela beijou os pés de Jesus. Ela chorava tanto que as lágrimas lavaram o pé de Jesus, e ela enxugava com o quê? A mulher vaidosa com cabelo, é ou não é? Sim ou não? E aquele cabelo ela usava provavelmente para seduzir os homens. Agora ela coloca nos pés de Jesus. Ela pega o perfume, provavelmente era uma reserva. Naquela época não se guardava dinheiro, se guardava perfume, azeites, enfim, e derrama nos pés de Jesus. Se entrega. O Senhor falou para eu vir? Estou aqui. O Senhor falou para eu me entregar? Estou me entregando. Forte, não é? Mas olha o que acontece. Versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava com quem? Consigo, falava para ele: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é uma pecadora. Então ele estava só no cantinho assim, vendo Jesus ali fazer assim: Jesus, se ele fosse profeta, ele não ia ficar perto dessa mulher. Essa mulher é uma sem vergonha, pecadora, ele não sabe de nada. Tem muita gente assim, ela só tem olhos para os pecados dos outros. Simão, o fariseu aqui, não era pecador, não? Era ou não era? Está escrito que todo homem peca. Todo. Pecado é um verbo que todo mundo conjuga em todos os tempos. Eu peco, tu pecas, eles pecam, vós pecais, nós pecamos, pecaremos. Tem jeito, não dá para fugir disso. Só que tem gente que classifica pecado. Não, meu pecado é mais brando. A gente coloca como pecado, pecadinho e pecadão. Mas isso diante de Deus não existe. Existe pecado e arrependimento. Só. O arrependimento, ele inclui abandonar o pecado. Remorso não.
O remorso, eu dou uma choradinha, faço uma cena e volto a cometer de novo o mesmo erro. Não é arrependimento, é remorso. Arrependimento, eu tenho nojo daquilo. Isso aqui me afastou de Deus, isso aqui destruiu a minha família, isso aqui me fez mal, eu abandono. Isso é arrependimento, é isso que Deus quer ver na gente. Amém? Aí Jesus conta uma história nos versículos seguintes de um homem que foi perdoado uma dívida pequena e um homem que foi perdoado uma dívida grande, e pergunta: quem é que vai amar mais? Quem foi perdoado da dívida de R$1 ou quem foi perdoado da dívida de R$1 bilhão? Quem ama mais? O de 1 bilhão, não é? Quem foi mais perdoado, não é? Quem vai se sentir mais grato? O que perdoou R$1 ou o que perdoou 1 bilhão? Sem dúvida. Foi o que Jesus quis ensinar para ele. E vai para o versículo. Então vamos ler. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com o cabelo da cabeça. Não me deste o ósculo, que é um beijo de cumprimento, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ele achava que ele não precisava de tanto perdão assim, e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele disse: os teus pecados estão perdoados. Por que os pecados dela foram perdoados? Porque ali naquele chão, ela entregou a vida dela. Ela entregou os cabelos, a vaidade, o orgulho, a condição, tudo. Em outras palavras, ela disse assim: Deus, me refaça. Voltou para casa salva. Você quer voltar para casa salva? Abandona esse pecado. Bispo, mas é só uma mentirinha que eu conto. O que tem de gente no inferno por causa de mentirinha, você não faz ideia. Quem é o pai da mentira? Então pode ser pequenininha, vai te levar para o inferno. Abandona esse pecado. Agora é a hora. Bispo, mas tem pecado que a minha carne gosta. Tem pecado que a carne gosta. Abandona esse pecado. Você sabe o que você tem que abandonar? Quem falou para essa mulher abandonar a vida velha? Foi o Espírito Santo que tocou nela. Ela foi e decidiu, como Zaqueu. Zaqueu se levantou e disse: eu resolvo mudar, vou parar de roubar os outros, eu resolvo. É o que você tem que fazer agora. Amém?